Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio. Tome o seu lugar, nossa mesa tem sempre uma cadeira disponível para você, a outra quem está sentado é Jesus. Hoje minha host está de volta, ela tomando o lugar dela. Rapaz, que absurdo, um pouco foi rouca. abandonado. Jamais estava aqui em espírito e em pensamento. Amém, amém. Mary Jane com a gente hoje, Eu estou Mariana um pouquinho Cavalcante. rouca, mas eu acho que todo mundo conhece a minha voz já. Pós-conferência live. Pós-conferência, não tem como. E hoje a gente tá com um casal especialíssimo e inédito. Eu acho que assim, com certeza vai ser uma voz para a juventude. E hoje, pela manhã, quando eu tava meditando, né, assim, e perguntando, meu Deus, o que eles foram para mim aquele dia, o que eles serão para aqueles que vão escutar, né? Sabendo que a maioria do pessoal que escuta a gente tem a faixa aí entre 25 e 35 anos. É que eu acho que é a profecia de Malaquias mesmo e de João Batista, né? De converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque de um casamento saudável saem pais saudáveis e saem filhos saudáveis. E filhos saudáveis são pais saudáveis que vão gerar outros filhos saudáveis, né? E aí acho que esse é o caminho para o nosso papai voltar para a Terra. E aí, quem são vocês? Vou deixar que vocês mesmos se apresentem. Boa noite, gente. Eu sou o Hélio e eu carrego comigo um nome hoje que a vida me deu. Eu sou o Hélio da Graciane, casado para sempre com a Graciane. Coisa linda. Eu sou a Graciane, casada para sempre com o Hélio. Ah, que fofo. Aqui não vai... Nós temos 23 anos de casados. 3 filhos, o Davi, que tem 21 anos, a Ana Luísa, que tem 19, e a Clarice, que tem 16. E nós somos casados e aliançados para sempre. Amém, Rapaz. amém. Glória a Cadê o beijo? Deus. Vocês não puderam ver isso, mas vocês escutaram. A gente vai escutar mesmo. Amém, amém. A gente, a Grace e o Hélio são um dos líderes, né, do Casados para Sempre, e eles têm muitas chaves para soltar aqui pra gente. E aí a primeira coisa que eu queria pedir assim para vocês falarem, porque me marcou muito, é eu só preciso de 10 minutos. Sim, isso é marcante, assim, é algo que Deus fez de uma forma sobrenatural, porque, na verdade, 10 minutos foi o tempo que eu precisei para fazer uma pergunta-chave para a nossa vida, para a nossa família. Eu perguntei para a Graciane, após 10 minutos que eu a tinha conhecido, se ela tinha o sonho de ser mãe. Na verdade, ele não tinha me conhecido, ele sabia meu nome. Ele sabia um meu ponto. nome. Pronto, é um ponto. Ele sabia meu nome, né? Tinha 10 minutos que ele sabia meu nome, então a gente estava no local, eu me afastei um pouco e ele foi até mim e disse, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E ele trouxe essa pergunta, você tem vontade de ser mãe? E ali eu parei, eu disse, bem, isso é uma cantada muito direta, né? Vocês estavam aonde? Na Em que academia. situação? Meu Deus. Eu estava na academia, ele também estava na academia, então ele me fez essa pergunta. E o interessante é que naquele momento ele fez uma pergunta muito cirúrgica para mim, Sim. porque era meu sonho. Sim. Né? Assim, foi tão espiritual que e se você me perguntasse aos 10 anos, o que é que você quer ser quando crescer? Eu dizia mãe. Que lindo. Né? Diferente do que as pessoas dizem, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí as pessoas dizem, mas você não vai estudar? Eu disse, vou, depois que eu for mãe. Meu Deus. Então, quando ele trouxe aquela pergunta, eu desmontei, literalmente. Porque era algo muito pessoal seu. Muito pessoal. Né? Ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. E eu perguntei, por que você me fez essa pergunta? Ele disse, não, porque eu tenho vontade de ser pai. Mas eu não encontrei a mãe para o meu filho ainda. Gente, veja bem, nós estamos falando... Meu Deus, que de uma é esse pessoa cara? que a gente se conheceu assim, há 10 minutos. Sim. E ali, naquele momento, aquilo mexeu muito comigo e foi tudo muito rápido. Né? Foi tudo muito rápido, tudo muito simples, tão simples que causou estranheza. Foi puro e simples. Amém. Foram 10 minutos que mudou, né, a nossa história, que mudou a história de uma geração e por conta daqueles 10 minutos, por conta de uma direção, de uma pergunta que eu creio que veio do próprio Deus, nós estamos aqui, né, glorificando o nome de Jesus, nos amando cada vez mais, dizendo para todos aonde nós podemos ir que casamento é bênção, casamento é um projeto lindo de Deus e que cada dia o nosso amor se renova. É verdade. Né? Em Jesus, nosso amor se renova.
E é interessante porque a gente se conheceu casado, né? Porque daquele momento, 3 meses depois, nós estávamos casados. Uau. Né? Minha mãe conheceu... A gente não está aqui estimulando a ninguém a fazer isso sem Deus, tá? Olha, tudo começou em Deus. Tudo começou em Deus e vocês vão entender aqui como foi um propósito de Deus, né? Assim, como foi algo muito espiritual. E Deus no centro não tem como dar errado. Assim como você pode fazer... A gente estava falando agora há pouco, né? Que a gente ministra muito tempo para casais. E a gente percebe que um casal tem tudo para dar certo. Se não tiver Deus, dá errado. Né? E assim como, às vezes, o casal tem tudo para dar errado. E coloca Deus no centro e dá tudo certo. Então, acho que foi esse o nosso ponto, né? Nós nos conhecemos casados. Eu até brinco com ele. Se eu tivesse conhecido ele mais um pouquinho, eu não tinha casado. Mas aí, como a gente já estava no casamento, eu disse assim, agora ajoelha e ora. Agora é na base da oração. Agora é na base da oração. Mas, assim, brincando, né? Brincadeiras à parte, foi muito isso, porque o casamento é um desafio. Sim. Ele vai falar um pouco e ele diz uma frase muito interessante, que o casamento é espiritual, só Deus é capaz de transformar 2 em 1. Sim. Né? 2 pessoas completamente diferentes, de 2 mundos diferentes. Eu tinha 18 anos, né? Eu era muito nova e na época eu conhecia a Cristo e eu tinha já relacionamento com Deus, mas não tinha entregue minha vida para Jesus. Ele me apresentou, acho que o maior presente, eu digo para ele, o maior presente que ele me deu foi Jesus. Porque Glória foi a ele Deus. que alcançou a minha vida para Cristo. Glória a Deus. E esse foi o maior presente de todos eles. Assim, hoje eu posso experimentar a intimidade com Deus, porque além de o Senhor ter me dado um marido maravilhoso, foi ele que me apresentou a Cristo. Glória a Deus. Né? E foi, assim, muito intenso. E ele foi muito sábio. Depois a gente vai falar um pouquinho, mas, assim, a forma como ele me ganhou para Jesus foi muito, muito forte também. Foi com muita sabedoria. E nesses 3 meses que a gente já queria casar na primeira semana. Foi muito rápido. E com 3 meses a gente casou e ali a gente começou a nos conhecer. E Cristo fez a diferença desde o primeiro dia. E a gente viu que Deus é um Deus de processos. E Ele foi tornando os processos possíveis, realizando os processos. A gente se permitiu viver os processos. E até hoje a gente vive processos, etapas, fases. Mas algumas convicções ficaram. E a maior delas é que, como a minha esposa falou, o casamento ele é algo ligado ao sobrenatural. O casamento ele é espiritual. O casamento não são 2 pessoas que resolvem se unir. Né? Na verdade, o casamento tem que ser 2 pessoas que resolvem se aliançar num propósito que o próprio Deus criou. Nós vemos no livro de Gênesis que logo no início da criação, Deus cria o homem, Deus sopra ali o fôlego de vida, e em seguida, da costela do homem, Deus torna e dá vida à mulher, e ali se ordena logo que haja um plano chamado uma só carne, que nós chamamos de casamento, matrimônio, enfim, sabe? A gente passou, desse momento que a gente se conheceu, a viver processos, e Deus foi nos conduzindo, nos aperfeiçoando, e nós estamos aqui 23 anos depois para dizer para as pessoas que casamento é bênção de Deus, casamento é muito bom, casamento é muito maravilhoso, casamento é uma experiência que o próprio Cristo nos proporciona viver. É muito bom, você... Como ontem mesmo. Ontem eu disse que a amava e ela retribuiu dizendo, eu amo mais. E isso após 23 anos. Então, Meu Deus. glorificar o nome de Jesus e ressaltar isso. Casamento é espiritual, é obra do Espírito Santo na vida de 2 pessoas que se entregam a Cristo. Vocês não estão conseguindo ver, mas a gente está vendo o brilhinho no olho deles, né? Eles estão falando com os olhos lacrimejando, assim. E é lindo poder ver tudo isso, assim, testemunhar. Eu acho que hoje nós estamos como testemunhas do poder de Deus, né? Porque é isso que Ele faz na vida de vocês. E aí eu tenho uma pergunta, uma primeira pergunta. Como que
como que foi viver todos esses processos, assim? Porque eu acredito que foi tudo muito novo, né? Você chegou nela e você falou, você teve uma visão. Eu acho que tudo começou com uma visão que o Senhor te deu, né? Algo que já estava no seu coração, algo que Deus já estava moldando no coração dela e que isso se concretizou na sua pergunta, talvez. Você tomou uma decisão, né? Você tomou uma decisão, você creu naquilo que o Senhor estava falando com você, foi conquistar o seu monte, digamos assim, né? E como foi depois disso, né? Como é que foi esse processo? Tá, fiz essa pergunta, ela respondeu. E agora? O que a gente faz? Daquele momento em diante, eu tinha diante de mim um primeiro desafio, digamos assim, que era mostrar para ela quem era Jesus. Né? Mostrar para ela a importância de aceitar a Cristo. E ela, muito sensível, muito inteligente, ela rapidamente pegou a visão. Rapidamente ela num pouco tempo depois, ela se rendeu a Jesus, confessou a Cristo como Senhor e Salvador, e a gente passou a viver os processos, as etapas. No início, se disser que é tudo simples, não é. Tem as complicações, porque são duas pessoas diferentes, né, de mundos diferentes. A minha personalidade é totalmente diferente da dela, mas nós nos complementamos por conta disso. Nós temos, inclusive, uma mistura ideal para dar tudo errado. Pro mundo. Para o mundo. No mundo não tem como dar certo um negócio desse. Porque eu sou um homem muito paciente, é o meu perfil, e ela é uma mulher extremamente dominante. Então, no natural, isso é a fórmula perfeita para dar errado. Só que no sobrenatural dá tudo certo. A gente sempre falava que se misturar eu e ele no liquidificador dá a pessoa perfeita. Mas tudo que falta em mim tem nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, e o que falta nele tem em mim. E é isso que às vezes os casais demoram a entender. É como se um quisesse fazer o outro ao seu molde. E não é para ser assim. Às vezes você tem que descer para o outro subir, às vezes o outro tem que subir e você descer. E assim, é uma sintonia que tem que acontecer entre um casal. E o Hélio nunca vai ser como eu, e ele não pode ser como eu. Sim. Eu não posso ser como ele. Né? A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. E essa mistura de dois se fazendo um, se você pegar duas cores, a gente tem uma dinâmica no Casados para Sempre, que você pega aquelas massinhas de modelar. Sim. Então você pega duas cores diferentes. Se você misturar duas cores diferentes, elas não vão ser uma nem outra, elas vão ser uma cor nova. Sim. Né? Então, o casamento é sobre isso, é sobre algo novo. E algo perfeito. Que nem é sobre mim, nem é sobre ele. É sobre a união de nós dois como uma só carne. Uhum. E às vezes os casais perdem tempo querendo convencer o outro. Não, porque você tem que ser mais rápido, porque você é muito lento. Ou então ele dizer, você que é muito apressada. Não é sobre isso. E que bom é quando você consegue reconhecer isso no outro, né? Acho que você olhar pro outro e assim, não, ela tem isso que eu não tenho. Não, isso é humildade. Porque é isso, né? Eu acho que quando a gente é humilde, a gente sabe reconhecer aquilo que o outro tem, que a gente não tem. E celebrar, né? Porque eu acho que às vezes a gente olha e fica, poxa, ela tem isso e eu não tenho, eu queria tanto ter. Mas celebrar, glória a Deus que ela tem isso e que bom que ela tá do meu lado. Não, acho que é... E assim, se tem uma coisa que não combina com casamento, é orgulho e falta de humildade. É impossível. Primeiro que não tem nem como ter relacionamento com Deus dessa forma. E sem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com seu cônjuge. Não tem como. É impossível. Frisar de novo, não tem como. ênfase não tem como. Talvez eu entenda assim, se você não tem relacionamento com Deus, não se relacione com ninguém, porque senão você só vai frustrar a pessoa. Existiu várias fases, né? Você perguntou sobre fases. Desde o início, eu acho que a nossa primeira barreira, e a gente vê que isso acontece em muitos casais, foi a família. Né? A família é porque eu era muito nova e ele já era mais maduro e tinha uma família muito protetora, e eu entendi desde o início, né? Eu acho que houve todo aquele receio da mãe dele casar com uma moça muito jovem e como é que ia ser isso. Então, assim, nós tivemos que enfrentar a primeira resistência, que foi da família. Né? E naquele momento,
por ele conhecer a Cristo verdadeiramente, porque isso eu preciso frisar, Sim. e eu digo isso para os meus filhos hoje, algo eu tinha dentro de mim. Eu quero um marido que tenha 3 características. Eu sempre digo, as mulheres hoje botam quase um livro, 2 capas, porque é que querem num homem. Amada, se você encontrar 3, seja feliz. Tá ótimo. Que essas 3 você consegue tudo. Ele tem que, primeiro, ter intimidade com Deus. Ele tem que amar mais. Isso eu acho que virou até uma frase clichê, mas é isso. Ele tem que amar Deus mais do que a você. Sim. Eu conheci o Hélio, e até hoje, se ele falar de Jesus, ele chora. Ele tem um amor que aquilo me fez apaixonar-se por ele. O amor que ele tinha por Deus. Quando ele falava de Jesus, ele chorava. Eu disse, ele é o homem da minha vida. Porque eu tinha, embora eu não fosse convertida, eu tinha relacionamento com Deus, como eu frisei, muito. Eu era muito sensível. Eu achei até que às vezes eu achava que eu era meio doida. Depois eu entendi que não era loucura, era Deus falando Sempre comigo. foi Deus. Sempre foi Deus. Então, eu disse, eu quero um homem de Deus, na minha listrinha humilde, de 3 coisas. Eu quero um homem que tenha relacionamento com Deus, eu quero um homem que queira ser pai. Porque eu vivia numa realidade onde a maioria das mães eram solteiras. Eu dizia, bem, se ele quiser ser pai, ele não vai abandonar meu filho. Eu pedi a Deus, eu queria um pai para o meu filho e Deus me deu muito mais que isso. Então, Glória tinha que a ser um Deus. homem de Deus, ele tinha que querer ser pai e ele tinha que ser um bom filho. Sim. Um filho que respeitava os pais. Então, assim... E olha que eu não conhecia a Bíblia. Mas estava cheia de princípios. Ela não conhecia a Bíblia. Eu não conhecia. Mas estava cheia de princípios. Né? Mas eu tinha relacionamento com Deus e Deus forjou isso dentro de mim. Se você me perguntasse com 10 anos, eu dizia, eu quero um marido que tenha isso aqui. Então, quando eu olhei para ele, que ele me perguntou, você quer ser mãe? Que a gente se conheceu, que ele falava de Jesus 3 vezes e chorava numa noite 3 vezes. Eu disse, meu filho, você quer casar agora? Porque o resto dá certo. Quando tem Deus, dá certo. Sim. É questão de tempo, oração, foco. De você saber que o que Deus uniu, o homem não separa. Ponto, não tem plano B. Se você tiver um plano B, uma hora você vai ficar com ele. Não tem, a gente não tinha plano B. Meu filho, é o seguinte, a gente tá casado. É assim que nós vamos ficar, entendeu? E vai ter que dar certo. Qual é o plano B? Tem não, plano B. Sim. E uma das coisas que nós tivemos que enfrentar foi a família. A família dele, principalmente, né? A mãe era muito protetora e não aceitava o nosso casamento. Então, nós tomamos uma decisão. Vamos nos fechar aqui um pouquinho. Não é abandonar a família, mas nós decidimos não ouvir a família até que a gente se fortalecesse. E nesse aspecto teve um dia que foi fundamental em relação à minha mãe, né? Porque eu já tinha entendido que ao escolher ser uma só carne, a Bíblia nos manda deixar pai e mãe. Né? E deixar de uma forma amorosa, lógico. Não é abandonar. Mas a minha mãe, com essa resistência, um dia ela teve que ouvir, né? Porque aquela frase antiga dizia, mas ela não é seu sangue. Né? E eu usei um texto que está lá em Gênesis 2, né? Que fala, mãe, ela não é meu sangue, ela é muito mais do que isso, ela é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos, ela é a minha mulher, ela é uma só comigo. Então, aquilo ali foi um dia decisivo para minha mãe entender realmente o que estava acontecendo. Em que plano, em que propósito eu e a minha esposa estávamos indo. E ele falou, né, mãe? E eu não volto à sua casa enquanto a minha esposa não for bem-vinda. Meu Deus. E isso foi difícil para mim, né? Porque eu sempre o ajudei muito a dizer, meu amor, eu entendia que, sendo uma só carne com ele, ela também era minha mãe. Sim. E eu não podia desonrá-la em nenhum momento. Eu ia perguntar isso. Como que é a questão da honra? Porque a terceira característica era ele ser um bom filho. Então, mesmo tomando uma decisão diferente, talvez, do que a mãe dele esperava, ele ainda assim precisava ser um bom filho e honrar, né? Pai e mãe. Ele precisou, naquele momento, se posicionar ao meu favor e foi muito difícil, Sim. né? Ele decidiu, quando um homem decide construir uma família, a prioridade dele, isso é muito difícil os casais entenderem, né, meu amor? É a esposa. E a prioridade da esposa é o esposo. Uhum. Né? Se em algum momento você tiver que se posicionar, isso vai ter que acontecer. Não é desrespeitando, mas é colocando um posicionamento bíblico, inclusive. Isso. Né? E ele disse, eu não posso, se a senhora não me aceita, se ela não é bem-vinda, eu também não sou.
né? E naquele momento foi muito difícil e a gente entendeu. Eu sofri demais naquele momento porque eu sabia o quanto era difícil para ela, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Assim, como assim? Ele vai deixar de ser por mim, que sou mãe dele, para ser por ela, que não é nada dele, né? A gente escuta muito isso. E foi lindo como Deus foi fiel com a gente, sabe? A gente precisou se recolher um pouco. Tanto eu, por parte da minha família, eu falava com os meus pais, eu pedia a bênção, que eu costumo pedir a bênção até hoje, né? Ele ligava para ela para saber como é que ela tá, mas a gente não ia em lugar algum. A gente ficava em casa com a nossa família, até que eles, né? Isso demorou muito tempo. Né? Isso a gente tá falando depois de vocês casados. Sim. E para ambos os lados. Sim. Nem a sua família aceitava tanto ele, nem a dele aceitava tanto você. Porque minha família sabia do que estava acontecendo, de que eu não era aceita, e meus pais são muito apegados a mim. Entendi. E canalizava isso Então, para ele. se né? a minha mãe viesse à minha casa e visse o que estava acontecendo, ela ia sofrer e ia se posicionar contra ele. E então eu preferi que ela não visse nada. E ela fosse blindada para não me influenciar. Até porque, assim, quem estava tendo a revelação do que vocês estavam vivendo eram vocês. Exatamente. Então, as pessoas ao redor, elas não iriam entender. Elas não iriam ter essa visão que vocês estavam tendo. E é muito importante saber que nós estamos casados. Esse é o plano de Deus e nada é superior a isso. E tem uma dificuldade que a gente identificou, né, nesse tempo ministrando para casais, que as pessoas têm dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de deixar pai e mãe. Então, essa questão é difícil para muita gente. Para muita gente. E isso tem que ser algo no casamento muito bem resolvido. Muito bem resolvido. A Bíblia nos manda deixar pai e mãe, e isso nós temos que manter o princípio da honra, mas nós temos que entender que naquele momento há um propósito maior, né? Um propósito instituído pelo próprio Cristo, quando ele, em um casamento, ele começa o ministério dele. Né? Quando ele dá importância e se torna público, né, e faz o seu primeiro milagre público em um casamento. Então, isso está acima, para nós está acima, porque a partir dali, Deus estava construindo uma nova história, uma nova geração, uma descendência abençoada. Deus estava nos dando um rumo e nos fazendo entender que era necessário deixar pai e mãe. Porque havia um plano de nós estarmos unidos como uma só carne. E assim, eu lembro que eu ligava para minha mãe, né? E eu dizia assim, mãe, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Com Deus. Com Deus. Sim, Sempre sim. com Deus. Sempre. Eu disse, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Existe Deus e Deus está conduzindo tudo. E a senhora precisa ter paciência e as coisas vão dar certo, né? E ela achava que eu tinha me excluído da família e a família dele também, mas não era verdade. Mas se a gente não tivesse dado esse pause nessa interferência, nós não estaríamos aqui com certeza. Né? Porque é uma pessoa que ele respeita muito, é a mãe dele e os meus pais, né? E assim, a gente precisou fazer isso, se fortalecer como família. E depois de muito tempo, né? Quando eu digo muito tempo mesmo, assim... a mãe dele ficou muito resistente, a minha família foi mais tranquilo, mais rápido, né? Até porque a minha família é um pouco mais unida, tem aquela coisa mais de estar perto, e acabou que foi mais rápido. Com a mãe dele foi um pouquinho mais demorado. Ela não entendia, ela não aceitava, ela achava que eu tinha tomado ele dela, tinha toda aquela questão, né? E então, isso tem uns 3 anos, aconteceu um incidente. E nesse incidente, Deus faz todas as coisas de maneira linda. E eu esperava por esse momento em que minha sogra me amasse, que eu queria isso, eu precisava disso, né? Por ele. Porque ela era minha mãe. E eu queria que ela entendesse isso. Eu sou casada com ele. Então você é minha mãe também, não tenha raiva de mim, que tá tudo bem, né? Tipo, E a gente já tinha Davi, Ana Luísa, Clarice, e há 3 anos atrás ela sofreu um acidente, ela caiu e não tinha ninguém aqui que ficasse com ela. Eu estava recém-operada, tinha 30 dias que eu tinha feito uma cirurgia, estava de repouso. E aí ele me disse, Momo, minha mãe caiu. Eu disse, pega o carro, vamos para lá agora. Então nós socorremos ela, levamos ela para o hospital e o médico disse, você não pode ir para cá, você vai ter que ficar com alguém. Eu disse, obrigada, papai. E ela foi lá para casa
E eu tive a oportunidade de, mais ou menos por 15 ou 20 dias, cuidar da minha sogra. Que bom. Glória a Deus. E um fato interessante que assim, marcou, né? Que, na verdade, nós carregamos conosco muitos traumas. A família, ela tem um aspecto interessante, que é dentro da família em que se criam os maiores traumas. Os maiores traumas, se nós formos puxar, estão dentro da nossa família. E eu tinha um grande trauma de não ter recebido amor por parte do meu pai e por parte da minha mãe. E através da minha esposa, sendo usada por Deus, eu pude, depois de não sei quantos anos, 35, dizer pela primeira vez para minha mãe: mãe, eu te amo. Meu Deus. Foi difícil, mas era a minha esposa do meu lado e dizendo: você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Aí destravou. Destravou e eu disse pela primeira vez essa frase: mãe, eu te amo. É tão interessante que ele honrava a mãe, ele estava sempre do lado da mãe, mas não tinha demonstração de sentimento. E eu precisava, né, em Cristo, que ele dissesse eu te amo, que ele verbalizasse, para que isso fosse quebrado para a nossa geração. Sim. Né? Para que isso não chegasse aos nossos filhos, essa honra com frieza. Isso não é de Deus. Né? E eu precisava, não é completo. Não né? era. Eu disse, não está certo. Ela tem que ouvir. Talvez sua mãe não tenha sido amada nem pelo seu pai. Ela precisa sentir esse amor. Então, ele disse que amava. A gente casou mesmo. Nossa festa de casamento foram 5 anos, porque não deu tempo. Foi tudo muito rápido. A gente casou 5 anos depois. Quando quando nós fizemos o MMI, na primeira lição Aliança, e nós descobrimos a diferença de estar juntos e estar casados, com a bênção dos homens e a bênção de Deus. Então, ali naquele momento, eu disse: amor, eu quero um presente de casamento. Ele: qual é, amor? Disse que você diga que ama sua mãe. Meu Deus. Glória a Deus. Botou o homem na parede, viu? E teve mais uma imposição. Meu Deus. Né, amor? Uhum. Quando a gente se conheceu, eu vinha de uma família mais humilde e ele já tinha conquistado financeiramente uma vida equilibrada. Se eu só pontuar isso, finanças é um ponto delicado dentro de casamento, né? E a minha esposa teve uma posição muito digna. Ela disse para mim, decidiu, uma decisão dela, e eu acatei e respeitei, que queria casar-se comigo, mas com separação total de bens. E assim aconteceu, nós somos casados com separação total de bens, porque isso para nós é apenas um papel. É apenas um papel, e nada mais do que isso. Na verdade, a nossa aliança e o Deus da aliança, ele está acima daquilo que o homem estabelece como contrato. Né? Deus é um Deus de aliança, o homem é um homem de contrato, mas Deus, ele estabelece uma aliança. E nós, hoje, tudo que nós temos parte no meu nome, no nome dele, e nem eu sei mais no nome de quem é, porque pra gente isso pouco importa. Né? Na época, eu pedi isso para ele também como um presente de casamento, porque eu sabia que isso era uma preocupação da mãe dele. Então, quando a gente ia se casar, que eu fui deixar o convite, eu disse para ela, olha, a gente vai casar, mas não se preocupe. Né? Foi um cuidado, talvez, seu, na época. Total. E ela desarmou um pouco, né? Eu disse, isso para mim é um papel que é necessário. Deus é um Deus de legalidade, mas que nunca vai ser utilizado. Então, assim, eu estou casando com o seu filho. Sim. Não com o que ele tem. Não com o que ele tem. E pouco importa, porque a gente não ia se separar. Isso era uma certeza única que eu tive, que eu tenho, que a gente não tinha plano. Era isso. Então, para que eu vou me preocupar com o que tem no papel? Né? Eu acho que as pessoas são tão preocupadas. O que é que eu vou fazer? Com o que eu vou dar? Se eu vou dividir? Se não vou? Gente, para que você quer saber disso se vocês nunca vão se separar? Os casais estão casando com o papel do divórcio no bolso. Já pensando como é que vai ser para separar. Eu quero saber, se eu nunca vou separar, porque eu quero saber o que é que tem no papel. Tá aqui o papel, porque se eu comprar uma casa, eu quero o papel da casa.
Mas eu não fico olhando todo dia para o papel da casa para saber que a casa é minha, ele é meu e eu sou dele. Até Jesus voltar. Então, naquele momento, a gente casou com separação total de bens. E eu fui até minha sogra, falei sobre isso. E mesmo assim, ela foi muito resistente, né? Ela já tinha um preconceito ao meu respeito. E ficou nisso até 3 anos atrás, quando ela foi lá para casa. Depois de quantos anos de casado? Foi, 18. Meu Deus. 18 anos. de casado. E assim, eu acho que às vezes as mulheres, vamos falar das mulheres falando por mim, demoram a entender que a mulher do seu marido, a mãe do seu marido, é sua mãe também. Uhum. Isso é um ponto muito importante. Ela é sua mãe também, não importa o que ela faça, você tem que honrar a vida dela, porque o Senhor diz que tem que honrar. Não pergunta se é boa, se é legal, é honra. E a gente queria deixar claro esse ensinamento que finanças é algo difícil para ser tratado dentro do casamento, né? E só realmente através de Jesus, através daquilo que o Senhor nos ensina, é que um casal consegue vencer essa etapa sensível. É sensível. Finanças dentro de um casamento é algo sensível e é algo que causa enormes problemas para muitos casais. E dentro de tudo isso, existia o desafio externo, né, que era os familiares. Existiam os nossos desafios como casal. Uhum. Nós éramos diferentes, né? Nós éramos. E Hoje não são mais. eu não vejo mais essa diferença. Eu acho que a gente está tão misturado que eu vejo muito de mim nele, ele vê muito dele em mim. É algo tão louco que só Deus explica. Porque é sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural porque, para a glória de Jesus, nós nos tornamos realmente um. Coisas que só o Espírito Santo faz, sabe? De uma forma que, em muitas situações, a gente já teve, inclusive, diante de médicos, e a gente notava que aquelas pessoas, cheias do conhecimento, de medicina, enfim, para elas era difícil entender e compreender aquela unidade, aquela unicidade que existe entre nós. De uma forma que como está escrito em Efésios, né, nós somos, ela é a dona do meu corpo, eu sou o dono do corpo dela, então é um só, nós somos um, de forma que o que ela sente eu sinto, a dor que está nela eu divido, a alegria que está nela é a minha, o sorriso que ela exala me faz sorrir, né? Tem uma música que é uma música bonita, uma música secular, mas se tornou nossa música, né? Porque diz que o meu sorriso é mais feliz contigo. É uma música daquela banda Tribalistas e velha infância. Velha infância, e ela diz isso: o meu sorriso é mais feliz contigo. E assim nós temos conduzido o nosso casamento. Jesus nos deu a bênção de após essas etapas aí, começarem a vir os filhos, né? E é outro processo, quando vem os filhos, é outro processo porque aí há a maternidade e é outra etapa que você tem que ir ajustando. Quando vieram essas primeiras dificuldades, assim, passou um pouco pela cabeça de, poxa, foram só 3 meses ou, meu Deus, nunca? Não. Pra mim, não. Glória pra a mim, eu Deus. só pensava no que a gente tinha pra viver. Em tudo que a gente tinha pra viver e o tanto que eu tinha que conhecer e o tanto que eu tinha que me adaptar e fazer ele se adaptar também, né? Eu nunca, não lembro de ter passado pela minha cabeça, né? Assim, mas foram só 3 meses, porque quando eu namorei mais tempo, né? Eu costumo dizer, eu não casei antes porque eu não tinha encontrado ele. Com 18 anos. Eu disse obrigada, porque pelo menos eu tinha 18 já. Mas, na verdade, quando a gente se conheceu, eu ia fazer 18. A gente se conheceu em julho e eu fiz 18 em setembro. Sim. E assim, embora eu tivesse pouca idade, eu sabia exatamente o que eu queria. Sim. Cristo tinha me conduzido de uma forma tão linda a minha vida toda. Eu costumo dizer que eu era um improvável. Eu vivi num bairro em que as meninas da minha idade eram todas mães já, e
E eu sabia o que eu procurava. E eu não ia descansar enquanto eu não encontrasse. Eu entrava no meu quarto, eu tinha horas de conversas com Deus. Né? Então, assim, quando eu falo que é sobre relacionamento com Deus e não apenas uma religião, porque tem pessoas que cresceram no lar cristão, convertidas, e não têm relacionamento com Deus. O que vai fazer a diferença não é o quanto você vai para a igreja, não é o quanto você lê a Bíblia, é o seu relacionamento com Deus. É o quanto o Senhor tem autoridade para entrar em você e tornar as coisas do jeito dele. A gente escutou, acho que essa semana lá na conferência live, que ele falou, eu conheço pessoas que construíram uma vida inteira com muito dinheiro e no final da vida elas se arrependeram. Pessoas que construíram várias outras coisas e no final da vida se arrependeram. Mas elas nunca se arrependeram de ter tido uma vida inteira com Jesus. E eu acho que vocês estão falando disso, né? Desde a primeira decisão, sempre foi com Jesus. Então, não tem como se arrepender de algo se ele sempre esteve com vocês desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento a gente orava junto, né? Nós tivemos problemas de dificuldades de ordem financeiras e em Eclesiastes 4 ele fala sobre... a gente vê sempre o primeiro trecho, né? É melhor serem 2 do que 1, isso todo mundo lembra. Mas o que vem após a vírgula, que a gente estava comentando sobre isso, é um trecho que diz assim, porque tem melhor paga do seu trabalho. E é tão louco, a Bíblia, ela, né, tipo, se são 2, é claro que vai gastar mais do que 1. E como é que, sendo 2, é melhor do que 1? Disso. Né? E o que o Senhor nos abençoou, à medida que a gente casou, e à medida que viu um filho, sabe, a multiplicação do céu, isso é melhor serem 2, porque parece que a renda multiplica, as bênçãos fluem agora para 3 e depois para 4, e é uma coisa sobrenatural. A gente viveu isso na nossa vida financeira, a gente viveu isso na nossa vida espiritual. Gente, a presença de Deus na nossa vida e o quanto a gente trazia Ele para o nosso casamento, eu acho que foi nos ajudando a passar por cada fase, porque houveram muitas fases. Minhas, né? Como mulher, dele também. Acho que mulher muda mais, né, amor? Muda sim. Mas, assim, algo que nós queremos deixar é que a maior conquista de um homem, de uma mulher, é a sua família. A maior conquista, é o maior bem, é o maior tesouro, sabe? Que vem através do casamento, né? Que vem através de Jesus guiando todos os passos. Essa é a maior conquista. O homem pode buscar riqueza, conhecimento, mas a maior conquista chama-se família. Eu tive a oportunidade uma vez, eu estava num treinamento e eram para as pessoas, tinham várias pessoas lá, sei lá, 100 pessoas mais, e foi o palestrante pediu para que pessoas fossem dizendo áreas específicas em que essas pessoas eram bem-sucedidas. E começaram lá a levantar as vozes, uns dizendo que era nas finanças, outros dizendo que era enfim. E chegou a minha vez de falar. Eu não titubeei. O meu maior sucesso é o meu casamento, é a minha família. Glória a Deus. É o meu maior sucesso. Nada se compara. Nada se compara. Tinham muitas pessoas nada, influentes, nenhuma conquista. Negócios. Muitos homens lá influentes, homens de negócio, mas naquele ambiente eu não pisquei para dizer a minha maior conquista é a minha família, é o meu casamento. Essa é a área em que eu sou bom. Nisso, para a glória de Deus, eu sou bom. Glória porque veio de Jesus, né? Tudo que nós temos vem dele. Então, essa graça de ser bem casado, né? De ter uma mulher que eu digo que amo a cada dia, que eu amo mais e mais a cada dia, é graça. É graça, é fruto da graça de Deus, né? Ter filhos crentes como nós temos hoje, eu sempre digo, não há fórmula para criar filhos. Eu sempre digo isso. Existe um detalhe chamado misericórdia de Deus. Deus é bom, teve misericórdia e está tendo até hoje. Nossos filhos, 3 filhos crentes, na casa do nosso Pai, servindo a Deus junto conosco.
Meu Deus. O Magno tá em choque. Pessoalmente, é o que eu posso dizer. E tem, assim, uma coisa que eu queria pontuar, que eu tô sentindo no coração de pontuar, e a gente escuta muito das mulheres, né? Tem, assim, às vezes a gente casa, as mulheres casam, e eu vejo muitas mulheres chegando pra gente, dizendo, porque eu queria que meu marido mudasse isso, eu queria que a minha esposa mudasse isso, os homens falam, e às vezes as pessoas pensam que é pro marido que tem que falar. E não é pro marido, é pra Deus. Todas as guerras que eu ganhei no meu casamento, não foi pra ele que eu falei. Foi pra Deus. Literalmente pra Deus. Situações em que eu passei 5 anos de joelho no chão. Esperando pra 5 anos, né? Esperando em Deus, né? E uma delas foi o relacionamento com a família dele, porque ele honrava, ele respeitava, mas ele não tinha esse afeição, né? Esse carinho de estar perto, de abraçar. E eu sempre fui muito melosa, né? Como diz o cearense, como os meus pais. Então, veja bem, eu me casei com um homem que acha que respeitar tem um limite ali, oi, a benção, e tchau, e feliz aniversário, e nada de abraço, nada de carinho. Casou com uma mulher que senta no colo do pai e recebe beijo. Que quer estar perto, que amor é estar perto. E aí, é claro que ele não queria essa proximidade com a minha família, porque para ele não precisava. Não é necessário. Então, assim, foram 5 anos orando para que ele amasse a mãe dele de mais perto, porque amando a mãe dele de mais perto, que era a única pessoa que ele tinha, já não tinha mais pai, já não tinha irmãos perto, para que ele passasse a entender a importância do que eu estava querendo. Em momento nenhum, insisti, você vai ter que aceitar, eu quero eles aqui. Eu passei 5 anos orando para que ele amasse a mãe dele dessa forma. E quando ele conseguiu com a mãe dele, então com a minha família foi mais fácil. E hoje ele tem o meu pai como pai dele. Que lindo. E eu sempre tive a mãe dele como minha mãe. Mas para mim era mais fácil, porque a minha relação com minha mãe e com meu pai eram mais simples, né? E Deus é tão lindo que hoje eu fui ver minha sogra no hospital, ela tá na UTI, assim como meu pai também. E ontem a minha filha foi ver a avó e aí disse que ela perguntou 3 vezes por mim. Gente, há 3 anos atrás, a mãe dele... A mãe dele, a sogra. Se ele for lá agora e não me levar, ela dá um carão nele. Por que você não trouxe a Graciane? Ela tá com raiva de mim? Tá chateada comigo? Gente, ela não lembra de muita coisa, mas ela não esquece de mim. 3 anos atrás, quando ela estava lá em casa, eu ouvi algo dela que eu esperei 18 anos para ouvir. E em momento algum, ele sabe. Eu amei menos a minha sogra do que a minha própria mãe, mesmo não sendo aceita por ela. Meu Deus. E às vezes as pessoas esperam de pessoas, e não é de pessoas que a gente tem que esperar, é do Senhor. Aleluia. E, Amém. gente, continuando a falar de processos, porque são muitos os processos dentro de um casamento, existem processos delicados, sim. Momentos difíceis, sim. Nós vivemos momentos difíceis, momentos de ajustes. Muito. Momentos em que não foram fáceis. Momentos em que realmente, muitas vezes, a carne falava. Enfim, o que eu estou querendo deixar aqui é que casamento, ele tem isso. Mas a convicção de estar casado tem que ser maior do que tudo. Essa convicção, né, tem que estar com você a todo momento. Eu estou casado. Eu sou casado. Eu tenho uma aliança eterna com a minha esposa. Eu fiz um voto diante de Deus, né, e esse voto eu vou cumprir. Algo que eu digo hoje para casais, que o mais importante hoje dentro de uma relação, após muito tempo de casados, mas para nós o mais importante é um ato simples, chamado pegar na mão. Nunca soltem a mão. Nunca. Em nenhum momento. Não pensem Não nisso. sei se todos vão me entender, mas estar com alguém que está ali segurando a sua mão o tempo todo, todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias... Quando você merece, quando você não você não merece. Isso é uma chave. Eu vi uma frase. Nunca
soltem a mão. Eu vi uma frase que dizia assim, não é bíblica, mas muito linda, que dizia: me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. É uma boa frase. Né? E isso aconteceu em muitos momentos, assim, que eu não merecia o tanto que ele me amou, o tanto que ele me entendeu, principalmente depois que vem filhos, aí assim, o crente, a gente costuma dizer, quando eu falo crente, eu falo aquele que tem relacionamento com Deus, certo? Convertido, aquele que entregou sua vida para Jesus. De fato, né? De fato, de verdade, né? Não só de palavras, mas de vida. Ele casa novo, ele casa jovem, porque ele entende que não tem nada para perder, só tem a ganhar. Né? Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando sobre casar jovem. Não pode casar porque tem que se formar, porque tem que ser independente, porque eles já pensam que vai separar. E se for separar, tem que ser independente, tem que ter como se sustentar. E não é a nossa realidade. Então, assim, os jovens, cuidado quem vocês escutam. Se você é jovem e você quer se aconselhar com casais jovens, aconselhem-se com quem é casado e bem-sucedido no seu casamento. Né? Porque ninguém vai colocar um negócio e se aconselha com alguém que já quebrou 3 vezes. Você tem que se aconselhar com quem é bem-sucedido financeiramente. Literalmente olhar os frutos, né? Olha os frutos. Que frutos você tem para falar sobre a minha vida? Se você não tem, você não pode escutar. Conversar com uma amiga da faculdade que está começando agora e que está numa vida, num relacionamento com Deus diferente do seu, que vai lhe dar, não faz isso, e aí você vai tirar do seu coração uma certeza que o Senhor já colocou. Né? Se em algum momento eu tivesse conversado com alguma amiga próxima para falar, eu vou casar e conheci 3 meses, é louca. A minha própria mãe disse assim, minha filha, como assim? Mas eu tinha convicção que o que Deus tinha colocado no meu coração, de que eu ia me casar para ficar casada, e se eu casei sabendo, eu vou casar e vou ficar casada. E o próprio Deus colocou. Então, assim, eu não precisei, até porque eu não tinha com quem conversar, mas hoje, dentro da igreja, vivendo a realidade de boas mesas, como nós temos hoje para conversar, conversem com quem tem algo de melhor para dizer para você. Né? Não troque os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus planos com alguém que não vai entender. Porque, às vezes, o pensamento de Deus é alto demais. É como falar com uma criança sobre um negócio. Ela não vai entender o que você está querendo dizer. Ela vai tentar te ajudar, mas ela não vai entender. Né? E eu hoje posso dizer que casamento, como meu marido falou, gente, hoje eu falei sobre isso, né? Quando eu saí lá de visitar minha sogra, falando sobre casamento, eu disse, olha, eu me casei com 18 anos, né? Ia fazer 19. Foi a melhor coisa, eu não perdi nada. Nada, pelo contrário. Eu deixei de sofrer muitas coisas, porque quando você acumula relacionamento, você acumula traumas também. Você não acumula só experiência, como o mundo fala. Né? Então, assim, eu sofri bem pouquinho, né, tesoura? Eu chamo ele de tesouro, viu, gente? E ela é minha princesa, eu a chamo de princesa até hoje. A gente mantém isso. Né? E a gente está aqui como boca de Deus para dizer para o mundo que casamento é bênção. Casamento é muito bom. Casamento é algo que realiza, é algo que lhe torna plena. Casamento, ele se aperfeiçoa e ele melhora ao longo do tempo. Aleluia. Quando há uma decisão, né, que passa pelo nome de Jesus, né, o nome que está acima de todo nome e o nome que nos trouxe até aqui, nos conduziu até aqui. Amém. E nos deu o que temos, o que somos, foi por ele. Assim, Jesus fez questão de começar tudo em um casamento. Jesus fez questão de frisar aos seus discípulos de uma forma afirmativa: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, é algo que Jesus deixou determinado. E disso essa convicção nós queremos deixar aqui para todos. Ele falou sobre Jesus ser o ponto de tudo. Eu lembro que eu ia para a igreja, eu ia para uma outra igreja e ele ia para a igreja dele. E então ele não me chamava para ir para a igreja dele. Ele me deixava na minha igreja e ia para a igreja dele. Eu disse assim, por que ele não me chama para ir para essa igreja? Tudo era estratégia, viu, gente? E aí um dia eu disse, por que você não me leva para a sua igreja? Ele, você quer conhecer? Eu disse, quero.
E aí eu fui para a igreja dele. Chegando na igreja dele, eu acostumado com 1h30 uma hora de palavra, foram quase 3 horas. Olhe, eu não chorava, não. Eu urrava. E ele olhava e eu chorava. Sabe quando um filho chega em casa? E você tem a sensação, onde é que eu estava? Que eu não conhecia esse lugar e eu achei que eu estava em casa, mas eu não era uma casa. E eu fiquei encantada, aquela sede, eu chorei. E aí, na hora que o pastor fez o apelo, eu levantei a mão. Tudo muito legal, tudo muito certinho. Aí ele baixa a minha mão. Ele baixou minha mão. E aí eu olhei e ele falou, eu quero conversar com você primeiro. E eu disse, que loucura. Qualquer um ia ficar feliz que eu levantei minha mão. E aí, para minha surpresa, quando a gente saiu, ele disse assim, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E eu, qual? Ele disse, você quer que a sua vida mude? Uau! É isso mesmo. Aí eu disse, eu não sei se eu quero que a minha vida mude. Ele, pois não levante a mão. Porque se você levantar a mão, a sua vida vai mudar. Pra sempre. Pra sempre. Gente, aquilo foi um choque pra mim. Esse negócio é sério de levantar a mão. Porque não foi um simples ato de levantar a mão. Ele queria que eu entendesse o que eu estava fazendo naquele momento. Que seria a decisão. E ele falou, olha, a decisão mais importante da sua vida não foi o dia que você nasceu. É o dia que você levantar a mão. Então, faça isso quando você tiver certeza do que você Convicção, quer. Né? Convicção. Ore, coloque diante de Deus, mas não faça isso de qualquer jeito, porque é o dia mais importante da sua vida. Vai ser o dia que você levanta a mão. E eu disse, meu, que lindo, que coisa incrível. Eu fiquei... E então eu passei mais acho que uns 2 cultos. E aí eu realmente levantei a mão. E eu já sabia, né? Mas ele me fez repensar aquilo. Ele não se empolgou com o meu levantar de mão. Ele queria saber se tinha sido realmente de coração. Porque ele queria construir uma família comigo. E ele não iria fazer isso se eu não tivesse aceitado Jesus. Sim. Eu acho muito, muito legal de tudo que vocês estão falando, assim, tudo, absolutamente tudo que vocês falam, nunca é com o fim em vocês individualmente. O que ele faz era pensando em você, o que você fazia era pensando nele, no sentido de ele precisa romper nisso. Em relação à família, né? Ele precisa romper nisso, porque quando ele romper nisso, a gente vai romper em outras áreas. Não é uma briga, né? Quando você, enquanto mulher, se posicionar, por mais que a mãe dele não goste de mim ou não me aceite, mas mesmo assim eu vou amá-la, porque ela é minha mãe e é importante para ele. Não é uma guerra. Né? Eu acho que hoje em dia a gente é muito acostumado, ou talvez é natural. Talvez tenha se tornado comum você pensar em si, né? No seu se sentir bem, né? No que é melhor para você. Mas no casamento ou no relacionamento, não é só o que faz bem para você. Não é o que você acha que é certo, ou a sua justiça, ou a sua comodidade, ou o que é confortável para você. Não é o que é confortável para você mais, né? É o outro. E, gente, algo fundamental que eu queria deixar aqui. Casamento tem a ver com você fazer o outro feliz. Como ela acabou de falar. A minha prioridade é fazer a minha esposa feliz. Assim como a dela é me fazer feliz. Eu até brincava, né, amor? Eu dizia assim, tu tem que me fazer muito feliz, senão tua vida não vai ser legal, não. Tu me faz bem feliz, tá certo? Porque aí tu vai ser bem feliz também. Eu acho isso muito legal que vocês foram falando. Eu fui pensando assim, vocês linkam muito o tempo todo com Jesus, né? E aí, quando você é solteiro, eu acho que você tem dentro do seu processo, você descobre alguns princípios de Jesus. E aí você se dá o próximo passo e você casa. Aí você descobre novos princípios. Você começa a entender vocês entenderam a aliança um com o outro a partir da aliança de Deus. E acho que é uma coisa que se retroalimenta, né? À medida que você entende que a minha missão é fazê-lo feliz. Aí você para, a minha missão é agradar a Deus.
E aí Deus vai me agradar porque eu agrado ele. E como é que ele vai te agradar? Te dando esposo, te dando filhos. É uma coisa que vai se retroalimentando, né? E quando você passa pro próximo processo, que é ser pai, aí você talvez entenda um pouco da paternidade de Deus com você. Sim. Mais uma vez, princípios. Você escolheu ele por princípios, você continuou seu casamento por princípios. Sim. Vocês governam por princípios, vocês amam um ao outro por princípio. Sim. E de bônus, Deus dá eu vou dizer assim, o sentimento romantizado, né? O que eu quero dizer com isso é que vocês falaram o tempo todo de amor e nenhum momento foi o buquê de flor, o bombom, o presente, o isso, o aquilo outro. Não, o amor é eu abdico de mim para fazê-la feliz, né? Eu tomo a minha cruz para fazê-la feliz. Isso é muito profundo. E isso existe também, né? O bombom existe, porque ele deu um bombom pra ela. E depois disso, Ele super romântico. Deus ainda permite de bônus que exista todas essas Eu coisas. vou dizer né? uma coisa. Um amor brega, eu vou dizer Se assim. você for lá na nossa casa, tem orquídeas por todos os lugares. Porque eu amo flores, né? Depois eu descobri que é porque meu pai me dava flores, né? E eu não sabia o motivo. Então, assim, o pessoal pensa que a gente é dono de floricultura, mas não é, tá, gente? Eu tenho uma amiga que tem floricultura, mas a gente não é. Mas, assim, não tem... Ele me manda flores na faculdade, ele me manda flores na academia. E eu não estou falando de um ano atrás, não. Estou falando esse ano, acho que ele já mandou pelo menos umas 4 vezes. No meio da aula chega um buquê de flores. Todo mundo já sabe, para Graciane. Porque ele sabe que isso me faz Porque feliz. transborda, né? Não tem como viver tudo que vocês vivem e não transbordar. Não, e é tão interessante, a pessoa fala aniversário de casamento, aí todo mundo já sabe, não, porque ele manda, o marido dele é apaixonado. Né? Porque não precisa ser aniversário de casamento para ele querer tirar um sorriso de mim, não precisa ser uma data comemorativa para eu levar um café da manhã na cama para ele, né? Eu sei o que faz ele feliz, né? O que faz o Hélio feliz é quando eu cuido dele. Se eu der um presente para ele, uma flor, ele vai dizer, tá, legal. E não esquecendo, gente, o namorar não pode cessar. Né? É um namoro que continua, Sair é um pra jantar namoro os que dois, continua. olhar no olho. Aqueles momentos têm que continuar, têm que ser cultivados. É um namoro que continua, só que dentro de um outro plano, um plano de Deus. Mas São o outras namorar, circunstâncias, né? o namorar tem que Não pode parar. continuar, não pode parar. Os nossos filhos cresceram vendo isso. Nós sempre que temos uma oportunidade, a gente tira um tempo e dá aquela escapulida só nós dois. Pelo menos uma vez na semana, os meninos cresceram vendo isso. Assim, nós temos um tempo nosso, não é com amigo. Também tem um tempo com os amigos de servir, mas eu e ele. De conversar sobre a gente, de namorar, de olhar no olho. Isso até hoje. Ela é minha namorada. Ela continua sendo minha Abre namorada. a porta do carro pra mim. Ela é minha esposa, ela é a mãe dos meus filhos, ela é uma só carne comigo, ela é um presente de Deus. Ela é a mulher mais linda do mundo. Né? Então, essa é a Graciane. E ela tem uma característica, assim, a minha esposa, eu sempre digo. E a Bíblia diz que a mulher virtuosa será honrada. Né? Ela tem uma característica, ela é uma mulher de Deus. A minha mulher, eu falo onde eu vou, minha mulher tem muitas qualidades, mas a maior delas é que ela é uma mulher de Deus. E isso faz toda a diferença. Faz diferença em gerações. Amém. Porque nossas filhas e o nosso filho vão buscar. Eles vão buscar. Eles vão buscar o que o pai construiu, o que a mãe construiu, eles vão buscar. Eles não vão abrir mão daquilo que os pais... daquilo que os pais construíram, eles não vão abrir mão. Amém. E tudo isso partiu de um relacionamento do Hélio com Deus. Como eu falei, quando eu conheci, ele chorava quando falava de Jesus. Né? E ele já se converteu em uma idade já bem... Né? Assim, não era mais tão jovem, talvez com 20 e poucos anos, né? Então, e eu já me converti com mais de 20 também. Mas eu tinha relacionamento com Deus. Então, assim, o Senhor tinha um plano pra gente. Né? Porque eu falava com Deus e ele também. Então, às vezes, os casais esperam casar para ter relacionamento com Deus. Não, isso começa na base. Se você tem relacionamento com Deus e a sua esposa tem relacionamento com Deus, vocês dois juntos vão ser uma potência nessa terra. Amém. Né? Isso é muito importante. Não pode haver julgo desigual. Não pode haver negociação com o reino de Deus. Porque sem Cristo o casamento não tem como dar certo. Eu sempre, e o Hélio também, que aconselha casais,
Eu aconselhei há pouco tempo uma pessoa que veio falar comigo. Eu disse, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa, só vai dar certo o seu casamento se Jesus foi na veia, não dá nem para ser de 8 em 8 horas. Não dá nem fazer um comprimido de 8 horas. É Tem na que ser veia. na veia. Sabe como é na veia? Como é? É em casa, é no carro, é no celular, é entrando pelo seu ouvido, pelos seus olhos. E aí a cura de qualquer situação. E todas, a gente já viu milagres que o Senhor fez, porque somente Deus alcança o coração de um homem. Né? A gente é ministra para casais, a gente vai lá para, acho que para a 30ª turma, eu já perdi as contas, de Casados para Sempre, são muitas famílias. Né? E a gente não tem poder de mudar nada. Se o próprio Deus não for lá, eu não sei qual é a palavra cirúrgica, o Hélio não sabe. É o próprio Deus que vai lá e mexe e muda, mas sem ele não é possível. Não tem jeito, não tem um jeito para você, a gente não tem nada. Quantas pessoas, mulheres, às vezes eu estou na Unifor e que eu não sei nem quem é, eu recebo uma ligação, não, porque eu preciso falar com você. Gente, é um desespero falando das mulheres, porque elas chegam a sem me conhecer e até a Unifor. E não é para falar comigo. Ela não vai estar lá para falar comigo, você não veio para falar comigo, você veio para receber a palavra do Senhor, uma palavra de Deus. E ele está no seu quarto, ele está no seu carro, ele está na sua casa, ele está no seu banheiro. Ele está agora onde você está. Você não precisava ter saído para vir até aqui. Aí a gente já cai na terceirização de relacionamento, né? Entendeu? É sobre Cristo mesmo. Ele tinha relacionamento com Deus, eu também tinha. Né? Deus só veio selar esse relacionamento, né? Eu entendi que tudo aquilo que eu ouvia eu não era louca porque era muito forte. Porque tem dessa, né? Eu acho que as mulheres que têm relacionamento com Deus sabem bem o que é isso. Essa moça não é muito normal, não. E hoje eu entendo que era Cristo, né? Porque as coisas do mundo... E trazendo um pouco para a palavra, né? Assim, a gente vê ao longo de textos bíblicos que Deus ele vai mudando nomes. Né? Era Abrão, e passou a Abraão, era Jacó, passou a Israel. Pós-aliança, né? Pós-aliança, né? E assim foram várias situações, né? E Deus mudou meu nome, né? Deus mudou meu nome. Eu não sou mais o Hélio, eu sou o Hélio da Graciane. E eu sou a Graciane do Hélio. Isso é bênção de Deus, sabe? E desse amor fluiu 3, né? Sim, e existe uma frase dita por Jesus que eu sempre digo. Existe uma frase que é a frase mais importante de toda a humanidade. Foi aquilo que Jesus disse na cruz quando ele descansou. Ele disse, está consumado. Né? E um casamento, ele tem que ser um relacionamento de duas pessoas que entendem que está consumado. O que Deus uniu, o homem não separa. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Em todas as circunstâncias. Todos os dias da sua vida, até que a morte nos separe. E a gente casou de novo, né? Fala, amor. Somos casados pela 2 vezes. Casamos a primeira vez, casamos a segunda vez. Dessa vez o nosso filho entrou comigo. Foi Dessa surpresa para vez, ele. nossos filhos já adultos nos viram casando. Foi muito lindo. E foi uma experiência incrível. E fizemos os votos um para com o outro, renovamos os votos. Né? E aquele texto que proclamado por Ruth, quando diz: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus. E assim, nada que não seja, que Deus me castigue com todo rigor. Se outra coisa, senão a morte me separar de ti. Simples e poderoso assim, né? Para a glória de Jesus, né? Então... E a gente vê os nossos filhos, né, amor, crescendo, vendo. Se você perguntar para o Davi, para a Ana Luísa e para a Clarice, eles vão dizer, não, meu pai, se quer ver meu pai irritado, deixa minha mãe preocupada. Quer ver meu pai irritado, faça minha mãe ficar triste. Né? Não, papai e mamãe estão viajando, estão namorando. Então, assim, isso foi uma realidade que eles cresceram. Sim. Quando eram pequenos, eles não entendiam, né? Mas hoje eles olham para a gente e dizem assim, não é isso que a gente quer. A gente vê muitos casais crescerem e servirem na igreja, e a gente não sabe se por ativismo ou por qual motivo os filhos às vezes não querem servir.
né? E para a glória de Deus nós temos a alegria de ver os nossos filhos, né? Ver a nossa filha dizer: mãe, eu acho que o nosso ministério é PG de casais, e a outra dizer: eu acho que o meu ministério, falando sobre ministério. Gente, sabe aquela sensação venci na vida? Missão É sobre isso né? aí, entendeu? Não é outra coisa, é ver os nossos filhos falando: esse é o meu ministério. Eles entenderam, entendeu? Assim como pais, eu acho que não é sobre herança que você deixa para os seus filhos, porque não é sobre dinheiro, é sobre legado. É o que você deixa neles e não para eles, né? Sim. Dinheiro você deixa para eles, mas legado você deixa neles. E a gente tem a alegria de ver os nossos filhos dizer que querem assumir o ministério, de ver a gente dizendo: mãe, a gente não consegue ver vocês sem servir. De não ver essa casa cheia. Nossa casa, eu digo, não tem nem parede direito. Quem foi lá sabe, não tem nem porta, porque a gente costuma dizer que é uma igreja. E isso nos move, não importa as circunstâncias como essa, né? Que a gente está passando agora, um momento de saúde da nossa família. Mas a gente não para, a gente está junto, né? Ontem eu me ajoelhei e fui orar, e ele chegou e ajoelhou do meu lado, pegou na minha mão e orou junto comigo. E, gente, eu levantei dali uma rocha outra vez. É sobre não soltar a mão. Eu ia falar isso, é sobre não soltar a mão. E sobre o segurar a mão. O que é isso pro Hélio? O que é segurar a mão pro Hélio? E depois eu queria voltar essa pergunta pra Gracinha. O que é segurar a mão pra você? Segurar a mão é um ato simbólico de que aconteça o que acontecer, em qualquer circunstância, eu estou com você. Eu estou com você até que a morte nos separe. Eu estou com você a todo momento. Eu estou com você. Então, o entendimento disso é uma coisa, pode parecer até simples, mas o entendimento disso é algo muito profundo. É muito profundo você olhar para alguém e aquela pessoa... A gente, glória a Deus, as pessoas assim... Quando eu estou em algum lugar que as pessoas olham para mim, cadê a Graciane? É como se ela tivesse que estar do lado, né? Porque ela não solta a minha mão. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, mas eu honro a minha esposa porque ela não soltou a minha mão. Ela teve N milhões de motivos, mas ela não soltou a minha mão. Então, isso para mim é algo que tem um valor que é um valor que excede, assim, o que eu posso conquistar, porque eu tenho uma mulher que nunca soltou a minha mão. E eu acho que vale pontuar, porque é uma doença que tem acometido, inclusive, a igreja. Ele passou 7 anos com depressão. Mas não foi uma depressão leve, foi uma depressão intensa. E me perguntavam: e se ele não ficar bom? Eu disse: eu vou orar para sempre. E foram muitas noites orando. São 7 anos, não são 7 dias. Né? Assim, eu acho que o Senhor me fez esquecer o tempo. Eu não vi o tempo passar, mas foram 7 anos. Quando eu lembro que foram 7 anos que eu orei por ele, muitas noites orando na cabeça dele, orando nos pés, orando no coração, né? E o Senhor curou, de verdade. É bom nós abordarmos isso, né? Porque eu acho que isso está tão comum, né? As doenças emocionais, as doenças na alma, e que, assim, para nós deixarmos aqui um alento, né? Que existe esperança, né? Que existe um Deus que restaura, que cura, que sara, que trata, que me curou de uma forma milagrosa. Em um dia. Porque foram exatos 7 anos. Quem está me escutando, quem está nos escutando, saibam que teve o dia que começou, eu sei o dia e a data, e eu sei o dia que terminou. A depressão. E foram exatos 7 anos contados. Incrível. No dia que o Senhor me curou, foi uma passagem de ano, do 7º ano. Era a passagem de ano. E naquela noite, antes da virada do ano, eu recebi uma visitação de um casal, pessoas bem humildes,
que vieram nos deixar um presente bem simples, um pote doce de caju. Só que eles não eram simplesmente pessoas, eram anjos. E chegaram ali e me mostraram algo que eu não conseguia ver até então, assim. Me mostraram o que eu tinha. O tesouro que eu tinha, o tesouro que eu carregava. E naquela noite, Deus estabeleceu a cura. Aleluia. No dia seguinte, após 7 anos contados, eu consigo especificar as datas. Começou exatamente no dia 1º de janeiro de 2016 e terminou no dia 31 de dezembro de 2022. Foram 7 anos. Agora, o Deus também me profetizou sobre mim que haveriam e está havendo agora, e eu estou vivendo agora junto com a minha esposa, 7 anos de vitória. Aleluia. 7 anos de restituição. 7 anos em que eu estou vendo Deus construindo tudo de novo. 7 anos que estão vindo, agora nós estamos com 1 ano e 6, 7 meses, eu tenho mais um ciclo grande para viver agora de prosperidade, de restituição, de ganhos, de conquistas, de sonhos. Porque Deus, ele começa, ele abre a ferida e ele sara. Ele abre a ferida e ele sara. E muitas vezes é assim, tem um dia que começa e o dia que termina. Você não pode desistir. Deus determina que ali acabou. E foi assim. E foi tão lindo que um dia antes de ele ser curado, Deus falou para mim. A gente estava num culto, numa quarta-feira, e o pastor começou a pregar e eu comecei a chorar. Disse, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu tô cansada. E no meio de tudo isso, eu tinha perdido um sobrinho de 24 anos, num acidente de moto. Ele faleceu, ele sofreu um acidente e morreu. Meu pai, na época, também estava com câncer e o meu marido doente. Então, eu me ajoelhei e disse, Deus, eu não aguento mais. E aí, quando eu abri o olho, eu vi o nome Acabou. Sabe? Um banner aceso, piscando. Acabou. Sabe quando você sente alguém... Sabe quando uma criança cai, que você bota no colo e você bate nas costas e diz assim, pronto, para de chorar, acabou? Eu senti Deus me colocando no colo, me batendo nas costas, dizendo, para de chorar, que acabou. Aleluia. E foi tão lindo que eu ouvi aquilo e eu chorava, e já não chorava mais do que o pastor estava falando. E eu passei o culto inteiro da quarta-feira escutando Deus dizer, acabou. E eu olhava, para onde eu olhava, tinha acabou. E eu chorava e fechava o olho e via, e abria o olho e via. Quando a gente chegou no carro, eu disse, amor, Deus disse que acabou. Isso foi numa quarta. Numa quinta para sexta ele foi curado. E eu lembro de um texto bíblico, que eu não recordo qual, mas que fala sobre uma árvore que foi cortada, né? Mas a raiz permanece. E eu quero dizer para quem está escutando que ainda há esperança. O que eu estou falando aqui, nós não estamos falando de uma história triste, não. Nós estamos falando de uma história de vitória, né? De uma história de um Deus que nos faz mais do que vencedor. É uma história de vitória. Teve os seus momentos? Teve. Mas é uma vitória. É de vitória que nós viemos aqui falar. Nós somos vitoriosos. Jesus nos escolheu. Nós somos a prova do amor de Deus. Jesus nos deu algo precioso um ao outro, filhos. E nós somos felizes, nós somos mais do que vencedores. Jesus, ele transforma as coisas. Então, se alguém está me escutando aí por algum momento, está passando por algum momento, saiba, Jesus, ele vai lhe curar. Jesus, ele, assim como curou cegos, coxos, como ele ressuscitou Lázaro, Jesus continua curando. E ele vai lhe curar, né? E que creia que no final você vai cantar o hino da vitória. Se você semeou no meio de lágrimas, você vai voltar pelo mesmo caminho, cantando e celebrando, assim como hoje eu canto e celebro. E nosso casamento passou por esse momento difícil, de não soltar a mão dele. E casamento é sobre não soltar a mão. Foi por isso que ele falou que a gente em nenhum momento soltou a mão. E eu passei momentos difíceis, ele também não soltou minha mão.
não soltar a mão para mim foi o que ele fez ontem. Foi ajoelhar comigo, pegar na minha mão e dizer assim, eu estou em oração com você. Aleluia. Sabe? Nada vale mais do que isso. Do que eu saber que eu tenho uma pessoa orando comigo pelas minhas dores, pelos meus momentos, sabe? Eu saber que eu tenho ele, saber que eu vou deitar, que eu vou para casa e vou dormir do lado dele. E que se amanhã, se eu precisar acordar de madrugada, bote a mão na minha cabeça, ele vai orar por mim. Isso para mim é não soltar a mão. Aleluia. Sabe? Nós passamos muitas coisas nesses anos todos, né? E o Senhor nos deu vitória, uma após a outra. Né? E hoje a gente pode dizer que a gente vive o melhor tempo do nosso casamento. E quem conhece, se você perguntar aos nossos filhos, as pessoas que trabalham conosco, né, que vivem com a gente diariamente, que acordam conosco, que dormem conosco, né, elas vão testemunhar isso para vocês, que nós vivemos hoje o melhor tempo do nosso casamento. Aleluia. Não melhor do que o Senhor ainda vai fazer. Deus ainda vai fazer muito mais, eu tenho certeza. Amém, amém. E viver isso é prova que Deus institui, né? Porque, como a minha esposa falou, eu quero endossar. Nós vivemos hoje, depois de 23 anos, a melhor fase do nosso casamento. Nós vivemos hoje um momento único que tem se transformado como um vinho novo. Tem surgido e esse vinho novo tem sido melhor e melhor e melhor e melhor. E essa palavra é para aqueles que por algum momento não acreditam na instituição casamento. Casamento é assim, ele vai ficando melhor, 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 melhor. E não importa a idade, E né? não importa a idade, não importam as fases, porque há um Deus que nos fortalece, há um Deus que nos abençoa, que nos fala, que está conosco e que constrói esse relacionamento lindo, essa bênção que é chamada casamento. E é incrível como o Hélio não é mais a mesma pessoa que eu conheci. E eu não sou a mesma pessoa que ele conheceu. Nós somos outras pessoas melhores, né? A gente costuma ver os casais chegarem pra gente e dizer assim, jovens, a gente já ministrou para casais de 20 anos e também já ministramos para 45, 50, 60, nem lembro mais, de jovens a idosos, né? E a gente fala, não, ela não é mais a pessoa que eu me casei. Não é mesmo. Claro que não é. É por isso que você não pode perder o renovo, a reconquista, o conhecer novamente, amar novas coisas, viver novos momentos, porque a mulher, principalmente, vamos lá, até a parte hormonal faz com que ela mude. A Graciane, que tinha 18 anos, não é mais a mesma Graciane, né, com 41 anos. Não é. Né, os acordos que a gente fez lá atrás, não tem como segurar, não, porque a gente tem esse acordo desde que a gente casou. Amor, você não vai viver assim. Não funciona dessa forma. Você precisa constantemente, né? A gente estava falando sobre isso, que quando tem um terremoto, na verdade, eles não querem quebrar nada, eles só querem se organizar, né? As placas só querem se organizar. Não é para destruir, eles querem se organizar, mas acontece que lá por cima deixa uma bagunça. E tá tudo bem, essa bagunça às vezes é necessária, conversas difíceis são necessárias. Mas tem que haver esse alinhamento constantemente, que a gente muda. E que bom que a gente muda. E no caso dela, ela mudou porque ela tá mais linda, muito mais linda do que há 23 anos atrás. Um homem sábio também vai me... Obrigada pelo botox, Senhor. Cara, a gente falou de tanta coisa hoje, eu só traçando aqui os princípios na minha cabeça, né? Primeiro de tudo, quando vocês começaram a falar de visão e do improvável e do que talvez ninguém entenderia e de que nós somos improváveis, né? Eu acho que Deus sempre escolheu usar os improváveis para mostrar que Ele é Deus, né? Que não é sobre você, é sobre aquilo que Ele quer fazer através de você. A segunda coisa, eu acho que se Moisés tivesse chegado para os hebreus e dito, pessoal, me segue, que quando eu estiver na frente do mar, você vai olhar para um lado, vai ter montanha, olhar para o outro, tem montanha, olhar para trás, tem um exército do Egito todinho atrás da gente. O mar vai abrir para um lado e para o outro, a gente vai passar bem no meio. Eu acho que o pessoal vai dizer, meu amigo, você tá maluco. Inventa outra coisa. Invente qualquer outra maluquice aí. E se ele contasse o resto, então, da história, né? Vocês falaram de fidelidade, de aliança, de relacionamento com Deus. Cara, a bispa diz isso, né? Você quer achar alguém, procure em Deus. Se você achar essa pessoa em Deus, você pode ter certeza que é a pessoa para você. Você não vai achar em nenhum outro lugar.
a pessoa para você. Acho que são tantas coisas preciosas. A gente falou de bênção hereditária, né? Vocês escolhendo encerrar coisas para vocês, para que os seus filhos não precisem lutar. Então isso nem vai ser uma questão para eles, na verdade, né? Vai ser só, talvez eles até lembrem, meu pai fez aquilo lá e foi bênção hoje, né? E eles vão lutar outras lutas para que os filhos dele... foram muitas coisas, assim. Eu gosto muito também dessa ideia do segurar a mão, porque quando você tá caminhando, acho que existem duas formas de segurar a mão, né? Quando você segura como amigo, assim, tipo, sem entrelaçar os dedos. E aí é muito fácil soltar, né? É fácil você soltar. Se um quiser soltar, o outro solta. E quando você entrelaça os dedos. Quando você entrelaça os dedos, meu amigo, se um não quiser, o outro não solta, não tem nem perigo. Quebra os dedos, mas não solta, né? E a segunda coisa é que a mão do homem sempre fica por cima, né? Que é exatamente quem tá caminhando na frente, quem tá conduzindo. É a mão de quem tá por cima. Assim, são tantas coisas lindas assim que vocês soltaram. E principalmente, acho que uma última coisa, vocês falam tanto de processo e de estações, assim, sempre a melhor estação é a que a gente está vivendo hoje. Sempre a melhor. E a próxima, quando você estiver na próxima, a melhor vai ser a próxima. E aí eu nem sei porquê, mas talvez alguém também esteja precisando escutar de que não tente viver essa estação com coisas da passada. Assim, acho que se tratando de casal, se você hoje tem, sei lá, 60 anos, você já tá com 40 anos de casado, não queira ter o mesmo vigor sexual de quando você tinha 25. Porque a beleza tá em ter o vigor de 60, na época que você tem 60, né? Com a fase dos seus filhos, talvez já netos, ou talvez você já tenha netos, né? E acho que tantas outras coisas na vida da gente impactam para isso. Acho que momento profissional, momento de relação com Deus, tem coisas que a gente só vai entender com maturidade de tempo mesmo. Tem coisas que Deus antecipa pra gente. Mas viva a sua estação, né? A frase mais também super clichê. A gente começou com uma frase clichê, mais real. E essa também é real. Acho que se o presente não fosse o mais importante, ele não se chamaria presente, né? Acho que viver é uma dádiva. Se hoje a gente tem desequilíbrio por depressão, é excesso de passado. Desequilíbrio por ansiedade, que eu sofri, fui medicado também. É excesso de futuro. É querer viver algo que você não pode controlar. E aí você está querendo tomar o lugar, na verdade, do próprio Deus, né? E Deus já está lá. Assim, acho que quando Deus já está no seu futuro. A minha ansiedade, ela se manifestava de forma depressiva, até contraditório, assim, né? Mas acho que quando você está fazendo isso, é como se você estivesse querendo controlar a borracha de Deus, né? Sobre o seu passado. Assim, você escolhe sofrer com algo que Deus já apagou da sua vida. E dizer assim, filho, seu livro está aqui em branco, eu estou escrevendo uma nova história, você está sofrendo ainda por uma coisa que não tem mais efeito por causa de você. Você que está trazendo, né? Por aquilo que você acha que você é, ou que disseram de você, ou seus traumas, ou isso, aquilo, outro. E eu sempre acho que a doença, ela não é falta de Deus. A gente precisa deixar isso muito claro. Se você está com a gente, procure um profissional, procure também o seu pastor. Mas eu acho que tem um momento da doença, eu estou dizendo porque eu vi acontecer com o Hélio aqui e aconteceu comigo, que você tem que decidir entregar para Deus. Assim, eu fiz vários meses de terapia, me mediquei e tudo mais, mas eu só fui curado em Deus. O sentimento me visitou de novo depois de anos que eu não tinha, e eu tive uma crise de ansiedade na sala de oração, inclusive. Foi uma vez que eu fui ministrar, só que foi muito pedagógico de Deus, sabe? Assim, eu tinha acabado de receber uma palavra de que Deus ia me fazer descer à casa do oleiro, porque existia um magno menino dentro do que todo mundo vê, o homem forte que faz a engrenagem girar, que ele precisava descer lá para refazer algumas coisas, para reposicionar algumas coisas. Mas, enfim, quando aquilo aconteceu, eu sabia, Deus, isso aqui está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Assim, hoje, agora, literalmente era de noite, né? Falei assim, agora eu tô chorando. Eu acho que depois de muitos anos eu chorei esse dia. Mas amanhã existe uma nova alegria, existe uma nova misericórdia que nasce. E assim foi. E Deus, poucos meses depois, me colocou no mesmo lugar e foi uma bênção. Foi desafiador, me tremi todinho como humano, né? Mas foi uma bênção. E acho que quando você também está no futuro, você está querendo roubar a palavra do próprio Deus. Ele falou que eu escutei algo assim de um pastor, comentei até no podcast com o Alberto, que não foi publicado ainda, né? Que é do pastor Hernandes Santos, que ele fala assim, Deus, a oração dele diária se tornou, Deus, se o Senhor escreveu todos os meus dias, como o Senhor já disse, o Senhor sabe o que é que o Senhor tem para mim, para o próximo, né? Para a próxima estação, os próximos passos.
Então me deixa ver, me revela o que o Senhor escreveu sobre mim, o que o Senhor tem para mim no dia de hoje. Porque quando ele chega lá na frente, ele fala que Deus não vai cobrar você por aquilo que você fez. Ele vai cobrar para você aquilo que você deixou de fazer que ele queria para você. Né? Ele falou assim, isso é um exemplo aleatório. Eu queria que o Hélio fosse líder do Casados para Sempre. Mas, na verdade, ele foi ser professor de CrossFit e alcançou muitas vidas lá. Mas eu não queria que ele fosse professor de CrossFit. É uma bênção que você fez, mas eu queria que você fosse líder do Casados para Sempre. E vice-versa, né? Chamado e propósito são diferentes. Assim, é você ter a consciência do porquê Deus te escolheu. Por que você é como é? Quais são as suas características? Cara, Deus usa todos os nossos defeitos, todos os nossos traumas, todas as nossas feridas para abençoar alguém. É desse jeito. Sempre que... depois que eu entendi que estar no vale não é uma decisão, mas permanecer nele é. Gente, desculpa se doeu em alguém aí, mas se doeu é porque você sabe que é verdade, né? A primeira coisa que eu pergunto quando comer, eu não gosto de sofrer, não. Eu não vou mentir, eu não gosto de sofrer nem de estar no vale, não. Mas quando eu chego lá, eu digo, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Eu pergunto logo. Me ensine logo, que eu quero logo subir a montanha. Aqui não é meu lugar, não, né? Eu sei que depois da montanha vai ter outro vale, mas eu quero aprender logo para a próxima estação, né? E Deus tem sido muito urgente em fazer muitas coisas. É uma das conversas que a gente tem, né? Que Deus usa os disponíveis, esses, né? Que querem aprender, que decidem estar aliançados com Ele, que vão até as últimas consequências. Assim, bem ou mal, mas eu vou até o fim, porque foi isso que Deus chamou. Vou gastar a minha vida no teu altar. Isso é muito forte, gente. Eu queria, assim, deixar essa visão profética, sabe? Que é a visão da nossa igreja, inclusive. É uma visão de famílias fortes, de casamentos saudáveis, uma visão de um mundo melhor em que casamentos serão um espelho, serão um reflexo da presença de Deus. Então, essa visão profética de que casamento é espiritual, de que casamento é bom, de que casamento ele é criado por Deus para ser uma bênção. Amém. Então, que essa visão profética fique nos corações Amém. De quem vai escutar. Glória a Deus. Porque, como está escrito no livro de Abacuque, nós temos que escrever uma visão para que até quem passe correndo perceba. Então, criem uma visão e nós temos que criar profeticamente essa visão de lares saudáveis, famílias fortes, casamentos saudáveis, uma igreja forte, uma sociedade que tem uma esperança, que é Jesus, a igreja, a família. Nosso bispo JB, a última vez que eu ouvi, ele disse claramente, como ele sempre diz, que é a principal célula de uma sociedade. É a instituição chamada família. Então, profeticamente, eu quero declarar a bênção sobre todos que pensam, que estão nesse propósito, sobre os que estão querendo ir para lá. Amém. Então, eu abençoo através do nome, da autoridade e do poder do nome de Jesus, para que essas pessoas encontrem no casamento a maior conquista, a maior realização da vida. E entendendo que toda criatura, eu vi essa frase também, toda criatura é dependente do Criador. Seja um carro, seja o que for. Tudo que foi criado precisa de quem desenvolveu. Amém. Para fazer as correções necessárias. Sim. Então, individualmente, a gente precisa do pai, o casamento precisa do pai. E como família, a gente precisa de Deus. Sem ele não há como funcionar, não há como... Glória a Deus. É isso, tá aqui duas pessoas que mostraram pra gente que encerrar padrões é mais fácil do que você pensa, né? Decida encerrar padrões. Aquilo que aconteceu antes de você com seus pais não define o seu próximo. Mesmo. Né? Essa palavra, abracem essa palavra do Hélio e da Grace, porque é só assim que Jesus volta. Eu vi a minha futura nora dizer assim, porque vocês quebraram a maldição, hoje eu tenho um futuro marido fiel. Né? A família do meu marido, ela tem uma herança maldita de adultério, né? Por parte da família dele. Eu costumo dizer que quando ele entregou a vida para Jesus, o Senhor fez uma transfusão de sangue nele, tirou o sangue da família e botou o sangue de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Literalmente. Porque eu posso abrir a boca e dizer que eu tenho um marido que vive para a família. E o pai dele não foi assim. E os sobrinhos dele não são assim. E a geração dele não é assim.
por parte Mas de a pai, por partir parte de mãe, dele. mas a partir dele nós tivemos filhos fiéis e famílias saudáveis. Aleluia. Né? Dele para trás eu não sei, mas dele para frente a maldição foi quebrada. Amém. E nós podemos dizer assim, nós vamos deixar uma base em Cristo para a geração que vem depois de nós, que talvez nem saibam, né, o tanto que a gente investiu tempo nisso, mas eles vão sentir essa presença. Eles vão colher os frutos. Como a tamareira, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. Sim. Porque ela demora muitos anos, a geração lá na frente é que colhe. Uhum. Assim será também a nossa geração. Eles vão colher. Eles talvez não vão saber o tanto que foi difícil para a gente, né, formar ali a raiz e deixar ela crescer. Né? Mas eles vão colher. A nossa geração vai colher. Os nossos netos, os nossos bisnetos vão colher o que o Hélio um dia fez. Porque é inacreditável. Se você olhar, você diz, não, ele não é dessa família. É inacreditável, assim, é sobrenatural para quem conhece. Sim. Diz assim, não, ele não é, né? Assim, o sobrenome dele, a pessoa até fala, né? Que tipo assim, é conhecido. É tal, eu disse assim, tá amarrado no nome do sangue de Jesus. Eu disse, o Senhor mudou, tirou o sangue da família e botou o sangue de Cristo, literalmente. É sobre quebra de maldição. Quando você entrega a sua vida para Jesus e você entende o propósito dele na sua vida, você muda tudo. É isso. Amém. Amém. E esse foi mais um puro e simples, né? Tudo partiu de uma visão que Deus deu, né? E de uma decisão, de um posicionamento de 10 minutos. Tudo começou em 10 minutos. Que, na verdade, foi forjado lá atrás. Uma vida inteira. Uma vida Né? inteira de relacionamento com Deus, Com da Deus. parte dele e da minha parte, né? Então, é isso. Muito obrigada. Eu acho que foi um prazer, assim, inenarrável. Bandeirinha. Deixa eu só dar aqui uma bandeirinha. A Melissa falando aqui, gente, que eu tô nos bastidores ouvindo. E, cara, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu só sei de uma coisa. Você que é solteiro, que tá ouvindo a gente, se a sua régua não aumentou, meu amigo, a minha com certeza tá mais alta. Amém. É sobre isso. A gente acho que uma das Vamos coisas... pra academia também, essa é uma missão. Você pode achar o amor da sua vida lá. Ainda é fitness. Eu acho que um dos grandes obstáculos do ser solteiro, né? Você chegar a um ponto que você diz, não, eu tenho que aceitar qualquer coisa. Ou então, tipo assim, não, isso aqui, não, preencheu, sei lá, 2 requisitos. Não, o que é que Deus tem pra você, né? Eu acho que a pergunta é... Quanto é que vale para entrar na sua vida? Quanto você vale? É isso, sabe? O quanto... E você vale muito. Foi um preço de sangue pela sua vida, né? Princesa. Então, por que você vai se contentar com aquilo que é mais ou menos, se Deus tem algo que é bom? E no podcast do Pastor Murilo, a gente aprendeu que o que é bom é o completo. Então, o que é que Deus tem por completo para a sua vida, sabe? Então, como a Melissa falou, né? Se a sua régua não aumentou... Eu vou só abrir um parêntese aqui pra gente encerrar. Quando eu conheci o Hélio, eu vinha de um relacionamento de 5 anos. Meu Deus, com 18... Rapaz... Faz as contas. 13 para Na verdade, 18. eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Saí de casa aos 10 anos para trabalhar e cuidar da minha família, dos meus pais, como assim até hoje. Né? Então, com 10 anos eu saí de casa. Então, assim, quando ele me conheceu com 18, eu já era independente, tinha minha vida. Então, comecei muito cedo. Comecei esse relacionamento com 12 para 13 anos e tinha 5 anos de relacionamento. Mas era tão incrível que eu dizia assim, eu mereço mais. E eu só não sabia como sair daquilo. Eu não sabia como sair daquele relacionamento que eu estava mais acostumada do que apaixonada. Porque ninguém pode amar algo que não foi o que Deus preparou para você. Você se acostuma. Até com o que não é bom. Forte. Isso é uma boa frase. Isso é muito forte. E até a dor, se você sentir muito tempo aquela dor, ela passa a não doer tanto. Sim. Porque você se acostuma com ela. Né? Então, foi tão incrível que essa parte eu não contei. Quando o Hélio me perguntou se eu tinha vontade de ser mãe, essa pessoa estava me esperando lá fora. Ei, esse é um detalhe importante, viu? E isso é um detalhe muito importante. E ele me fez pensar. Quando ele perguntou, porque quando ele veio falar, eu disse, eu preciso que você fale bem rápido, porque o meu namorado está me esperando lá fora. Meu Deus.
Ele disse, não, só quero uma pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer para você. E perguntou se eu tinha vontade de ser mãe e disse que sim, mas eu não tinha encontrado ainda o pai do meu filho. Ele disse, o seu namorado que está lá fora? Ei. Gente, naquele momento, eu disse, o que é que eu estou fazendo? Ele alugou um triplex na sua cabeça. Não, eu saí de onde eu estava. E quando eu cheguei lá fora, eu disse, eu não saio mais daqui com você. E eu não tinha ideia de que eu ia... Foi só um cara aleatório na academia que falou contigo. Que falou comigo, que me falou se eu queria ser mãe, que louco, maluco, ele é maluco, ele não é normal, mas mexeu comigo e me trouxe o que eu tô fazendo com uma pessoa que não é a pessoa que Deus separou pra mim. Eu tinha essa convicção, Te porque trouxe uma era clareza, muito, né? não era tudo que eu queria, não é que fosse pouco, não era tudo. Sim. Não era o completo. Porque às vezes não é que é pouco, né? Uhum. E aí, glória a Deus pelo meu posicionamento naquele momento. Amém. Eu hoje sou casada há 23 anos e vivo ano após ano o melhor tempo do nosso casamento. Aleluia. Por uma decisão. Olha aí. De botar um ponto final. Glória Né? a E Deus. viver o melhor que Deus tem pra gente. Que às vezes a gente se acostuma com pouco quando Deus tem o sobrenatural. Só deixar aqui a última fala. Já diria o Joshua, né? Vai comendo enquanto arroz seco, que a lapada é seca, viu? Amém. Só para encerrar, gente, aqui com um texto de Efésios, a partir do verso 22, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse papel, sabe, de amar, de cuidar, de honrar, de ser submissa, de amar como ao seu próprio corpo, é o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto. É um padrão que eu queria deixar, e um abraço no coração de todos. E amor, e vamos deixar a oração que a gente fazia, né? É a oração que a gente fazia quando a gente se conheceu, que a gente fazia toda noite, né? E como a gente não se conhecia, e a gente não sabia como ia ser, porque a gente já estava casado, né? Tinha que dar certo. E aí a gente orava, né? Eu orava, Senhor, que eu seja... Você lembra? Que eu seja para ele a mulher que o Senhor separou para ele. Eita, Que eu supra todas as necessidades dele. E ele orava do mesmo jeito, Senhor, que eu seja o marido que ela precisa. Amém. Que supra todas as necessidades, que seja o marido que Deus separou para ela. Amém. E a gente orava todas as noites. Porque eu precisava suprir, eu queria fazê-lo feliz. Então, eu estava conhecendo ao mesmo tempo que me moldando, né? Então, essa foi uma oração que a gente fazia de todo o coração. E foi assim que Deus fez. Se você achou que a régua não podia subir mais um pouquinho, acabou de subir mais. É muita bênção. A risada não é de chacota, não é de alegria mesmo. Meu Deus, é esperança. A gente vê a esperança na frente da gente. Amém. Não, é de alegria. Amém, é a alegria de imaginar quantas pessoas e quantos relacionamentos vão ser abençoados. Glória a Deus. E é isso, esse foi mais um puro e simples, né? Tá aí uma coisa pra você pensar. Fique refletindo sobre esse podcast aí, meu amigo. É uma primeira aula do Casados para Sempre já. É uma mistura de todas as aulas da primeira a 13. Se você é solteiro, escute. Se você é namorado, noivo, casado, tudo escute aí e compartilhe. Então, isso é um prazer estar com vocês. Obrigado pela honra. A gente, meu Deus, assim, nem sei dizer o quanto abençoou a nós, né? A nós e nós aqui. A mim, eu já tinha escutado muito dessa conversa, mas Deus sempre faz novo a partir das mesmas coisas, né? Então, é uma alegria para mim receber vocês. De verdade, me sinto muito honrado. E vou orar para que Deus continue fazendo mais ainda a partir de vocês. Amém. Os seus filhos. Né? E que a gente esteja, como a gente conversou no começo, né? Que a gente também esteja aliançado um com o outro. É muito bonito ver gerações se abençoando, né? Se abraçando em prol de um mesmo lugar. Sim. Né? É Glória isso. a Deus, muito obrigada, gente. E esse foi mais um Puro e Simples. Obrigada.